Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa O Protagonista e esta semana em estúdio teremos Tales Falcão, ele que é o único reforço de uma equipa que não para de ganhar no Benfica, a equipa masculina de voleibol. Para já ficamos com o seu cartão de visita para conhecermos um bocadinho melhor também o nosso convidado, Tales Falcão, 27 anos de idade, está no seu primeiro ano de permanência ao serviço do Benfica e já um título conquistado. Aliás, um título que está ainda fresquinho. A conquista da Taça de Portugal e se calhar vamos começar exatamente por aqui. Tales, obrigado pela sua presença aqui em estúdio e sobretudo também por termos a oportunidade de ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor, sobretudo na sua versão mais social e familiar. Mas começando justamente por essa taça, pela conquista dessa taça que aqui temos hoje, aqui connosco. O Tales, quando chegou, foi logo avisado pelos seus colegas de que, de facto, neste clube era para ganhar tudo. Mas a verdade é que o primeiro troféu que disputou, perdeu, a Supertaça. Portanto, para si, esta Taça de Portugal tinha um significado especial. Sim, demais, né? Para mim foi uma conquista muito importante pelo Benfica. Quando eu cheguei, eu recebi aquela pressão dos amigos que estão ali na quadra, né? Junto, dividindo a quadra com a gente. O Benfica está acostumado a ganhar tudo, né? Então foi o meu primeiro ano, a gente disputou o primeiro campeonato, infelizmente a gente não ganhou. Teve alguns problemas físicos ali no começo, né? Mas essa segunda disputa que a gente teve, né? Graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, conseguimos sair com a taça e aquele peso de conquistar, de conseguir... Mas pensou nisso antes do jogo? Sim, muito. A gente já tinha perdido um e eu falei, cara, será que eu que sou pé frio, né? Fomos para a próxima e a gente conseguiu conquistar, né? Eu saí de lá, aquele alívio também no peito, né? Primeira conquista também, né? Eu me sinto muito feliz de estar representando o Benfica e de ter trago, né, esse troféu para a gente, para casa, para o Museu do Benfica. Justamente, quando chegou, foi imediatamente contextualizado, avisado pelos seus colegas de que, de facto, o Benfica é um clube distinto e, sobretudo, distingue-se exatamente pela exigência das suas equipas vencerem títulos. Isso pressionou ou, de alguma forma, motivou? Não. Quando eu cheguei, eu sabia da responsabilidade que era vestir a camisa do Benfica. Eu sabia o tamanho e a imensidade que era o clube do Benfica, tanto nas modalidades, quanto no futebol, quanto no voleibol, no basquete e tudo mais. Eu recebi, né, essa pressão no começo. O atleta, isso nos motiva a querer sempre mais, a querer ganhar, a querer lutar por cada título. E isso para mim foi especial, eu recebi isso de braços abertos, né? E isso é gratificante para a gente também ter essa cobrança diária, o atleta é acostumado com isso. Todos os dias ele está sempre a se cobrar, a querer sempre mais. E isso que nos faz ser atletas melhores, pessoas melhores, tanto no esporte quanto na vida, né? Essa cobrança. Olha, em relação a esta conquista, o que é que o surpreendeu mais, sobretudo na forma como depois também a equipa festejou com os adeptos, um pavilhão cheio. O que é que o surpreendeu mais nesta conquista? O mais surpreendente que eu acho foi o abraço dos torcedores, né? A gente olha para a arquibancada e a cada instante a gente vê o apoio do torcedor, né? A torcida do Benfica gritando, vamos lá, sendo que a gente, sendo no momento bom ou no momento ruim, a torcida do Benfica sempre está nos apoiando. Isso nos ajuda a sair dos momentos difíceis, né? Isso é bom para a gente, que está ali na quadra lutando a cada ponto, a cada momento, né? Isso nos traz uma força maior e nos faz nos doar sempre mais por isso. Era disto que estava à espera quando veio para o Benfica, desta ligação que existe, evidentemente, entre as equipas do Benfica e os seus adeptos, mas sobretudo o facto de, em qualquer local onde o Benfica jogue, onde uma equipa do Benfica jogue, de facto, estão sempre lá os adeptos do clube. Isso me surpreendeu bastante, né? No Brasil, é comum a gente ter um torcedor, mas em casa, quando a gente joga em casa, a torcida sempre nos abraça, mas é uma torcida mais local. O Benfica não, eu percebi, ao longo desse tempo, desses jogos que a gente está tendo, ou seja, na Ilha da Madeira, ou seja, no Porto, ou em regiões... Ou até na Liga dos Campeões. Ou até na Liga dos Campeões. A gente recebe o apoio do torcedor do Benfica em qualquer lugar, ou seja, do mundo. A gente foi jogar a Champions League, tinha torcedor do Benfica lá, fomos jogar na Ilha da Madeira, torcedor do Benfica lá, e sempre nos abraçando e sempre nos apoiando. Isso não era comum para mim no Brasil, isso me surpreendeu bastante aqui. E o que é que mais o surpreendeu no Benfica? A surpresa do Benfica em si foi, sabe, eu tinha comigo que o Benfica era um time enorme, mas não sabia a proporção que isso era, o tamanho que isso era de verdade. E a gente só sabe quando vive. E eu estou vivendo esse momento agora no Benfica. O que é que diz, por exemplo, aos seus familiares no Brasil, aos seus conhecidos, aos seus amigos,
Que Benfica é que lhes explica, ou pelo menos tenta explicar, sobretudo ao nível da sua dimensão desportiva, dimensão social? Sim, sim. Eu ligo para a minha família no Acre, né? Eu sou do interior do Brasil. Já são todos benfiquistas, presumo? A maioria já é todo benfiquista, né? Eu ligo para minha mãe e já conto um pouco da história de como que é o clube, as conquistas que o clube tem e a imensidade que é o clube, né? Ela ainda tenta captar isso, mas ela não tem, né, a certeza assim do tamanho, só vivendo mesmo para saber o tamanho que é o Benfica. Muito bem. Olha, o voleibol, como é que ele aparece na sua vida? Eu sei que o voleibol aparece já um bocadinho tarde, sim, já sim. numa fase mais ou menos adulta da sua vida. Mas como é que o voleibol aparece? E porquê é que aparece tão tarde? Eu venho de um estado que não tem muito investimento no esporte, na cultura e tudo mais, né? Eu sou do interior do Acre, né? E a minha família, eu vim de uma família bastante humilde, né? Meu pai foi embora de casa muito cedo, quando eu tinha 6, 5 anos. Eu tive que aprender a cuidar da família muito cedo, porque a minha mãe trabalhava fora e cuidava da família e tudo mais. Tive que aprender a fazer comida muito cedo para cuidar da minha irmã e de um outro irmão meu. E cozinha bem? Graças a Deus, sim. A minha mãe me ensinou, né? Quando eu era criança, de 6, 7 anos, eu já cozinhava o arroz, o feijão ali, o básico, para a gente conseguir se manter. Minha mãe passava o dia fora. Agora já vai além do básico. Sim, agora já vai além do básico, né? Eu costumo chegar em casa... Temos que experimentar um dia destes. Eu prefiro chegar em casa e faço almoço para minha família, faço almoço para minha filha. Tem gosto? Sim, sim. Gosta de estar na cozinha e gosta de cozinhar? Gosto de estar na cozinha, gosto de cozinhar, gosto de fazer um prato diferente, sempre estar cozinhando. Bolo eu ainda não sei fazer. Mas qual é o cozinhado que faz melhor? O arroz e feijão básico eu sempre tento caprichar bastante vezes. Um macarrãozinho básico sempre me sai bem. Muito bem. Mas eu sou do interior do Acre e o esporte apareceu na minha vida quando eu tinha de 17 para 18 anos ali, né? Nisso eu já trabalhava vendendo numa loja de material de construção, vendendo móveis planejados e tudo mais. E eu achei no vôlei, brincando numa quadrinha de chão batido, de terra batida, de cimento queimado, na minha cidade, uma oportunidade de tá me aliviando, tirando todo esse estresse do dia a dia. E eu comecei a praticar o voleibol 4 contra 4 ali, né, durante a tarde, durante a noite. E nisso também eu estudava. Eu estava concluindo meu ensino médio, né, e não tem faculdade lá no Acre, não há faculdade. Só em Rio Branco, na capital. No interior do Acre, na minha cidade, não tem, né, faculdade. Também não tinha internet. Não tinha internet, não tinha muito, né, o que se fazer. Né, e eu achei no vôlei uma oportunidade de estar ocupando um pouco o meu tempo, ocupando um pouco a minha mente. Né? E nisso, todas as sextas-feiras e quartas-feiras eu tinha que gazear a aula, às vezes no último horário ali para poder, né, sair da escola mais cedo. Cheguei até quase a ficar reprovado em arte, que era o último horário que tinha ali. Só era uma aula por semana que tinha, e nesse horário que era o horário que eu gostava de jogar vôlei. E eu gostava de jogar vôlei, ia quase que reprovei em arte, mas consegui passar. E chegava na quadrinha, né, tentava jogar, os amigos lá não deixavam, fica pegando a bola ali que já você joga e tudo mais. Ficava um tempão pegando a bola para eles. Acabava ali 2, 3 horas depois que a gente estava praticando, brincando. Eles pegavam e me chamavam, vamos, você vai agora. A gente jogava 5 minutinhos, eles pegavam e iam embora, pediam para mim tirar a rede. Isso quando jovem, pedia para mim tirar a rede e tudo mais. Era o mais novo? Era mais novo. Né? Hoje eu tenho 27 anos, eu tinha 17, 16 mais ou menos nessa época aí. E tirava a rede, guardava a rede. No outro dia chegava cedo, armava a rede, né? Juntava ali a rede para a gente praticar o esporte. Ou seja, e eles me deixavam de lado ainda. A logística era toda consigo? Era toda comigo, né? Eles me deram essa responsabilidade, eu ia, tentava jogar e tudo mais. E ao longo desses anos, né, ao longo do passado tempo, eu fui crescendo, né, continuei me destacando com altura, fui crescendo bastante e comecei a brincar mais, a praticar mais o vôlei ali. Aí veio, né, junto com isso, uma oportunidade de jogar um amistoso contra o time de Rio Branco, da capital do Acre. A gente teve uma oportunidade de jogar. Né, a gente jogou, fez uma amistosa, a gente ganhou. Mas uma equipa de amigos. Isso. Montamos uma equipe de amigos ali, juntamos. A gente só jogava 4 contra 4 e a gente falou com o treinador do time da capital para a gente montar um time de 6 contra 6, que a gente não sabia o rodízio, não sabia quem que passava na rede para passar a bola, para levantar, quem que atacava na saída ou na ponta. A gente não tinha essa cultura ainda de praticar o voleibol moderno que a gente pratica hoje em dia. Né? E nessa, a gente fez esse amistoso contra o time de Rio Branco da capital, a gente ganhou, né, ganhamos deles de 3-0 e teve um outro amistoso na semana seguinte, né, ganharam outra vez. Ganhamos outra vez de 3 alguma coisa. Aí acabou o jogo, o treinador do time de Rio Branco da capital já me chamou para fazer parte do time de Rio Branco, que no outro final de semana, logo em seguida, a gente ia jogar em Rondônia, em Porto Velho. É um estado vizinho ao Acre ali, né, dá mais ou menos umas 14 horas de ônibus, né. 14? A gente não costumava ir de avião na época, não tinha muito essa
essa logística, assim. E eles me chamaram para jogar. Eu cheguei lá no material de construção que eu trabalhava, né? E pedi uma liberação para o meu gerente, para o chefe lá. Ele me liberou. Falei, vou representar o Acre. Contei a história toda, fiz o contexto, né? Fiz a minha parte. Ele me liberou e a gente foi jogar. Fomos jogar lá em Porto Velho, em Rondônia. Eu fui de Sena Madureira para Rio Branco, deu mais ou menos 3 horas de carro, porque é estrada de asfalto, mas é muito ruim, porque ela se constrói a cada 4 anos, em época de eleição e tudo mais. E é sinuosa. É, isso. E são uma estrada muito ruim, cheia de buraco e tudo mais. E eu fui sair de Sena Madureira, fui para Rio Branco. Chegando em Rio Branco, a gente pegou um ônibus e foi para Porto Velho, em Rondônia ali. Foram mais ou menos 14 horas, porque tem que atravessar o rio de balsa. Tem que atravessar o rio de balsa e tudo mais, né? Isso é preciso mesmo gostar muito de voleibol. Tem que amar muito, né? Na época, eu já comecei a amar o voleibol por causa disso, né? Eu vi no esporte uma oportunidade de conquistar novos mundos, né? De até mesmo sair do Acre e ter outras oportunidades de vida, né? Como eu sou de um estado muito pequeno, que não tem tradição no esporte, no voleibol, eu vi que os outros estados tinham e talvez essa chance seja uma chance essa chance foi uma chance de eu estar buscando novos desafios, né? E novas oportunidades de emprego nas grandes cidades, em São Paulo, por ali. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. A gente foi jogar em Rondônia, né? Eu fiquei no banco boa parte do jogo, né? A gente jogou mais ou menos 7 partidas. Na última partida, no último ponto, me colocaram para jogar, né? Não tinha mais ninguém para colocar ali no banco, me colocaram. Eu tive a sorte de ter um rally naquele momento. A bola sobrou para mim, eu ataquei, pegou na rede, caiu. Fiquei felizão, comemorei, a gente conquistou a medalha, conquistou o troféu. Mas logo em seguida eu sentei na arquibancada e um rapaz que jogava no time de Porto Velho, de Rondônia na época, chegou e falou comigo: vamos jogar vôlei profissional? Eu, do nada, assim, eu não sabia o que era isso, não tinha dimensão de nada. E eu só olhei para ele: vamos, tô dentro, vamos, eu topo. Era isto que queria. E ele não esperava uma resposta tão direta assim. Ele ficou surpreendido na hora, não esperava uma resposta tão direta. E isso que eu falei: vamos. E ele me explicou por cima como que seria, né, para jogar vôlei profissional, seria uma temporada. Isso foi quando? Foi em 2000 e... Isso foi em 2014. Ok. 2014. Porque logo em 2015 eu já fui viajar e já fui jogar vôlei lá no Paraná. E recebi essa oportunidade, né? Passei o número do celular para ele me ligou. E isso foi muito rápido. Foi uma semana eu já montei um time para jogar 6 contra 6. Na outra semana a gente já foi jogar. Na outra semana eu já recebi uma oportunidade para jogar vôlei profissional. Já viver do vôlei, digamos assim, na época. Em 2 semanas tudo mudou na sua vida. É isso. 2, 3 semanas tudo mudou na minha vida. Eu saí daquela vida de trabalho, de estudo, né, para passar num concurso público lá no Acre, na minha cidade. Qual foi o seu primeiro clube profissional? Meu primeiro clube foi o Caramuru Vôlei, em 2015. Em 2015, eu saí do Acre, não tinha condição financeira para pagar a passagem ainda, quando eu tive a oportunidade de jogar vôlei. Eu fui que hoje é meu amigo na cidade lá, pedi ajuda para ele, né, um empresário. Ele me ofereceu uma passagem, foi lá para o escritório, passou um tempão e falou: cara, eu só tenho passagem de ida, era tudo que eu queria, só ir. Lá eu ia me virar, se não desse certo. Eu contei para minha mãe isso: mãe, eu vou jogar vôlei profissional. Ela falou: filho, pode ir, né? Me deu a oportunidade de ir, eu fui, né? E era tudo que eu queria, uma oportunidade para tá tendo, para sair do Acre, né? E eu pesquisei na internet e vi que tinha grandes indústrias, né, lá no Paraná, assim. E eu vi que se não desse certo o vôlei, o plano B seria trabalhar nas grandes indústrias, qualquer coisa eu voltava para casa de boleia, de carona, e chegava no Acre de novo e ia viver a vida normal. Mas era uma chance única que eu estava tendo, então eu recebi de braços abertos, assim, naquele momento, né? E saí do Acre, né? Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído nem de Sena Madureira direito. Cheguei no aeroporto do Acre, né? Um aeroporto pequeno, só tinha um voo e me surpreendi com aquilo. Nossa, olha que aeroporto gigante, olha que avião gigante, né? E cheguei em Brasília, um aeroporto bem maior. Para si, na altura, era tudo gigante. Sim, tudo gigante, né? Eu não sabia de nada, da dimensão que era o mundo lá fora, né? Eu ainda não tinha tido essa experiência ainda comigo. E cheguei Mas correu tudo bem, felizmente. Ocorreu tudo bem, felizmente correu tudo bem. Eu cheguei no Paraná, comecei a jogar vôlei, né? Fui me destacando ao longo dos tempos, ao longo dos anos. A gente jogou, em 2015 começou a minha carreira profissional. E começou também como central? Eu comecei como oposto, a jogar como oposto, né? E vi, né? Na época, em 2015, tinha um oposto muito bom no nosso time e vi que não daria para me jogar, né, tão rápido. E eu falei: tenho que tentar outras coisas, tenho que tentar ser central. Tentei ser central, comecei a atacar pelo centro. Na época o treinador não via um grande futuro. Ele: não, para com isso, treino de oposto. E todo dia, quando acabava o treino ali, eu chamava o levantador
vamos treinar um pouquinho. E ele com muito dor, não, estou com dor no joelho, só um pouquinho, vamos lá, no meio e tal. E treinava no meio, né? E fui me destacando, até que teve uma oportunidade para jogar como central. Joguei como central, o time, né? A gente ganhou e daí começou a minha carreira como central. As coisas na sua carreira tendem a acontecer rapidamente. Sim, sim. Na minha carreira eu sou muito focado, né? Graças a Deus, sou muito focado em tudo que eu quero, nos objetivos, nas conquistas, nas metas diárias. E eu treino para isso. Eu vejo que o treino é a única maneira da gente estar conquistando novos desafios, novas oportunidades e estar alcançando também. Também faz horas extras no Benfica? Bastante, né? Eu não sou um dos primeiros que chega, mas eu sou sempre um dos últimos que sai da quadra, né? Às vezes eu estou lá treinando, o treinador, já deu, vai descansar, vai para casa. Não, só mais um pouquinho, só mais essa, só mais aquela. Eu sempre tento estar buscando o meu melhor e tendo sempre também buscando novos desafios, né? Para onde que eu vou servir? Eu estou ali servindo, vou servir na 5, vou servir na 4, na 3. Enquanto geralmente os outros atletas só servem na 5, só servem na 2 ou só tem um tipo de serviço. Muito bem. O Thales, entretanto, nos seus últimos anos no Brasil já disputou a Superliga. Sim, no Brasil. Brasileira. No Brasil eu joguei 6 Superligas brasileiras, né? Nunca fui campeão, infelizmente, mas sempre tive... Foi campeão da segunda Superliga. Isso, eu fui campeão da Superliga B em 2016, logo em seguida que eu saí do Acre. Em 2015 a gente jogou o campeonato local. A gente disputou a Superliga B, a gente foi campeão, mas essa foi a minha primeira conquista. E a segunda conquista foi a Taça de Portugal. Por isso que traz essa felicidade imensa para mim. Olha, e na Superliga Brasileira, a verdade é que representou vários clubes, o último dos quais que tem uma história um bocadinho... tem uma história, enfim, que aqui em Portugal não é muito habitual, que é um clube que muda de uma cidade e que muda de designação. Sim. A gente jogou em Itapetininga, ali numa cidade no interior de São Paulo. Eu joguei 2 anos lá. Logo em seguida, a gente teve uma trajetória muito bonita. A gente conseguiu ganhar do Sada Cruzeiro, que é um time top 1, podemos dizer assim, do Brasil da Superliga. A gente tirou eles nas quartas de final, a gente ficou em 8º nos pontos corridos e a gente conseguiu, enfrentou eles porque eles ficaram em primeiro. E nesses jogos a gente conseguiu ganhar deles de 3-0 e depois de 3-2. A gente tirou eles da conquista. Então, a gente recebeu uma oportunidade logo no ano seguinte de se mudar para São José dos Campos, uma cidade mais no centro do estado. E é nessa altura que o clube também adota a designação do patrocinador. Isso. Logo em seguida ali, o clube já adota isso, né, o nome do patrocinador, o nome da cidade. E a gente jogou lá. E esse ano eu recebi a oportunidade de estar saindo do Brasil. Aí que chegou o convite do Benfica. Aí que chegou o convite do Benfica, né? Fiquei muito feliz. Como é que ele chegou? Foi através de um empresário? Foi por telefone? Foi através do empresário, né? Como é que foi contactado? Eu já conhecia o treinador do Brasil, já joguei com ele, contra ele algumas vezes, né? Eu já conhecia ele. Já sabia que ele atuava aqui no voleibol de Portugal, né? E de que maneira? E de que forma? O Marcelo Matos é já uma lenda neste clube. Eu já sabia que ele atuava aqui, então para mim foi muito importante, né? A gente conseguiu com o empresário conversou com ele. E ele também o conhecia? Isso. E ele já conhecia meu trabalho, eu já conhecia ele e vi nisso que seria uma oportunidade boa, né? A gente conseguia estar bem alinhado ali por ele ser brasileiro, a gente já se conhecia um pouco melhor. E também quando chegou, de facto, esse primeiro impacto acabou por se diluir um bocadinho, porque justamente havia esse conhecimento prévio, ou seja, o tal já conhecia o treinador e o treinador também já o conhecia a si. Sim. Para a gente como atleta é um pouco mais fácil, podemos dizer assim, quando a gente já conhece o trabalho do atleta, a gente vê que o nosso trabalho se encaixa no dele e o trabalho do treinador também se encaixa com o nosso, né? E vi também que tinha vários brasileiros aqui, o Rafa, Japa e tudo mais, e companhia, podemos dizer assim. E isso para mim foi um fato fundamental e importante também para estar recebendo essa oportunidade do Benfica. Mas, por exemplo, antes de chegar ao Benfica, vinha certamente com as suas expectativas, mas o que lhe pergunto é o seguinte: a primeira conversa que teve com o Marcelo Matos foi muito diferente daquilo que imaginava? Foi muito diferente, porque já faz muito tempo que ele está em Portugal, né, e com o tempo você adota metodologias de trabalho diferentes. Ele, né, nessa primeira conversa que a gente teve, geralmente o treinador pergunta como que o atleta está, como que está se sentindo, como que foi o último ano, né, para a gente se conhecer um pouco melhor e se atualizar das informações, né? Sim, mas essa parte o Marcelo podia saltar porque vocês já se conheciam. Sim, essa parte, mas
como já fazia 4 anos que eu não via ele, não joguei contra ele, que já fazia bastante tempo que ele tinha saído do Brasil, né? Eu também perguntei como é que ele trabalha, né? Como que era a metodologia de trabalho dele, como que eram os jogos aqui em Portugal também. Vi que são bastante jogos aqui também, no Brasil a gente não costuma ter. São muito competitivos. Sim. E por isso também que eu vi que o Benfica era um time tão forte e tinha grandes peças. Porque a gente joga bastante, são bastante jogos, e a gente tem que entrar firme, entrar forte em todos os jogos e entrar para ganhar. Otávio, e como é que foi jogar na Liga dos Campeões? Embora os resultados não tenham sido, enfim, auspiciosos, mas também a verdade é que, e temos que reconhecer isso, a equipa do Benfica, na esmagadora maioria dos jogos, conseguiu ser sempre uma equipa competitiva. Como é que é jogar na Liga dos Campeões? O nível é totalmente... outro nível, não é? É o alto nível. É o alto nível do voleibol. É o voleibol moderno, é o voleibol que é mais rápido, né? Eu jogava a Superliga é um campeonato muito forte, mas não se compara à Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é uma outra emoção, uma outra adrenalina, um outro momento. É onde estão os melhores do mundo. Onde estão os melhores do mundo. Ali que você consegue ver de verdade os atletas que são profissionais o tempo inteiro, 24 horas por dia. Né? Carlos, mas a verdade, e eu repito, a equipa foi competitiva e sobretudo, em vários jogos, chegou a existir a sensação de que seria possível o Benfica vencer. Por isso é que eu lhe pergunto, a diferença que existe entre o Benfica e essas grandes equipas da Europa, eu acho que a diferença é cada vez menor. Vocês sentem isso, os jogadores? Sim, sim. A cada ano que se passa, eu acredito que o Benfica ele vem amadurecendo como equipe, né, e ganhando também experiência para esses momentos. A Liga dos Campeões é um campeonato muito forte, né, e a gente tenta se preparar ao máximo para isso. Mas como a gente não está o tempo inteiro jogando contra essas equipes, contra as equipes da Itália ou equipe da França, as melhores equipes, a gente não consegue nivelar o tamanho de intensidade que a gente vai enfrentar naquele momento. Precisavam de um jogo desses por semana? Sim, a gente precisava de um jogo desse, podemos dizer, todo dia, podemos dizer. O nosso treino deveria ser assim, com um nível desse, para a gente conseguir, né, tá conquistando um resultado maior na Liga dos Campeões. Ainda assim, para estar na Liga dos Campeões, é preciso ganhar o campeonato. O campeonato vai entrar agora também numa fase decisiva, o play-off. Quais são as suas expectativas? Sim, sim. A gente está na reta final já, né? A gente está se preparando ao máximo possível. A gente já vai jogar a semifinal contra o time de Leixões nesse final de semana. E a gente está se preparando a semana inteira para esses momentos, para chegar firme nesses momentos. A gente se preparou a temporada inteira, né, podemos dizer, para esses momentos decisivos, que a gente, de verdade, vê o que é uma equipe grande. E o Benfica é uma equipe grande para esses momentos, para estar disputando esses momentos. O Tales não estava cá, mas nos últimos anos o Benfica tem conseguido vencer o campeonato, apresentando-se sempre numa forma e num nível altíssimo quando chega ao play-off. É verdade que durante a época há sempre ali um momento em que a equipa parece que vacila um bocadinho, mas isso é normal, porque nem todas as equipas conseguem manter sempre o mesmo nível ao longo de toda a época, mas no play-off o Benfica aparece sempre a um nível muito alto. É isso que está à espera? Sim, sim. A gente espera o nível da equipe como um conjunto inteiro, que a gente esteja sempre dando o nosso melhor, o nosso gás e chegue bem nesses momentos decisivos, né? A gente tem oscilações como todo time normal durante a temporada inteira, durante a época, porque existe essa mudança, né? Essa mudança de giro de peças, de tentar uma peça diferente aqui, uma nova opção de jogo, um novo estilo de serviço, um novo estilo de levantamento, para a gente estar se adaptando e ter todos, né, a equipe fechada quando chega esses momentos decisivos, assim. Por exemplo, esta Final Four da Taça de Portugal, o Benfica faz 2 jogos, defronta as duas equipas que eu acho que em Portugal são as equipas que mais conseguem, enfim, competir com o Benfica, o Sporting e a Fonte do Bastardo, e o Benfica faz 6-0 em sets, 3-0 ao Sporting, 3-0 à Fonte do Bastardo, ou seja, isto é já um sinal também para o que pode acontecer no play-off? Sim, sim. Isso é o que a gente espera, né? A gente entra todo o jogo 100% para ganhar de 3-0 todos os jogos. Infelizmente, tem jogos que a gente não consegue ganhar de 3-0, mas a gente entra concentrado e com foco máximo para todos os jogos tá ganhando. Todos os jogos a gente almeja e sempre busca o nosso melhor, como atleta e como equipe, como conjunto inteiro. Vocês sentem que pode ter sido também determinante para a definição do vencedor do campeonato, terem conseguido vencer a fase regular? Sim, sim. Isso foi determinante para a gente, né? A gente veio com a pré-época, a gente teve uma pré-época muito intensa no início da temporada, né? De trabalho na areia e tudo mais, e isso a gente colhe fruto ao longo do tempo.
ao longo do tempo, que a gente vê o físico aparecendo, né? Que é onde a gente se destaca, porque a gente consegue fazer um ginásio muito forte, a gente consegue treinar em alto nível e a gente chega nesses momentos com a equipe toda fechada em alto rendimento, em alto nível sempre. Neste último jogo da Taça de Portugal, frente à Fonte do Bastardo, eu notei que a equipa evidenciou uma evolução muito grande, por exemplo, ao nível do serviço. O serviço que tinha, por exemplo, falhado em vários outros jogos que o Benfica tinha disputado contra este adversário, desta vez foi aí que o Benfica também cavou uma diferença substancial. Isso é algo que a equipa treina bastante? Sim, a gente treina bastante, né? Bastante serviço o tempo inteiro, todos os dias a gente treina, né? Uma parte da equipe treina antes de começar o treino principal ali, fica servindo, a outra parte treina depois, mas todos os dias a gente está sempre buscando o nosso melhor, sempre treinando, para desenvolver novos recursos, novas direções de serviço e tudo mais para esses momentos, para quando chegar nesses momentos e precisar de um serviço diferente, um saque diferente, um saque mais forte, um saque curto ou um saque longo, a gente ter sempre, né, na nossa equipe. O seu serviço é um bocadinho distinto do resto dos seus colegas. Isso. Eu tento, ao máximo, ter uma variação de serviço o tempo inteiro, para dificultar para outra equipe também. Eles nunca... eu busco isso para dificultar a recepção do time adversário. Eles nunca... eu penso que eles nunca vão saber o serviço que eu vou servir naquele momento, né? Em quem eu vou servir, em qual peça. Se vai ser o saque flutuante, ou o saque viagem, ou mais forçado, ou mais longo, ou mais curto. Eu sempre tento buscar isso, assim, todos os jogos. E depois também, no seu serviço, entra aqui uma lógica também de escolha, que é sua e é também do treinador, de cada jogador. Qual é o jogador do lado contrário que se calhar interessa mais carregar com esse serviço? Sim, nesses momentos, né, que eu vou servir ali, eu me concentro ao máximo e isso a gente recebe também esses dados da nossa CT, da equipe que estuda os dados e tudo mais. Quem tem mais dificuldade no serviço, para recepcionar ou para passar. E nesses momentos, né, de final de set, momentos que está 20-20, 24-24, eu foco nesses atletas, assim, que a gente recebe esse estudo, né, para esses momentos, em quem que eu vou servir agora, qual que vai ser o saque que vai causar uma dificuldade maior na outra equipe. E junto com isso a gente consegue trabalhar o nosso bloqueio, a nossa defesa e aproveitar o contra-ataque, né, que é um momento decisivo também do set. O contra-ataque, se a gente valorizar o contra-ataque o tempo inteiro, a equipe com certeza vai sair com um resultado positivo. Muito bem, Tales, olha, o nosso tempo chegou ao fim, foi uma conversa ótima, sobretudo eu acredito que os adeptos e os sócios do Benfica que assistam a este programa também acharão o mesmo, principalmente pela sua simpatia, pela sua humildade, pela sua história de vida e também pela sua qualidade e pelo talento que felizmente assegura à equipa do Benfica. Relembrando também que foi o único reforço do Benfica e sabendo nós também como é difícil muitas vezes encontrar jogadores que possam verdadeiramente reforçar esta equipa, porque é uma equipa tremenda, uma equipa fantástica, uma equipa que, enfim, eu acho que já nem existem adjetivos que possam qualificar exatamente o que esta equipa do Benfica tem conseguido ao longo dos anos. Agradeço-lhe imenso o facto de aqui ter estado connosco. Desejo-lhe as maiores felicidades para a sua vida, para a sua carreira e que continue a conquistar o maior número de títulos pelo nosso Benfica. Eu que agradeço pela oportunidade de vir estar contando um pouco da minha história e também de o que foi essa conquista para a gente, esse troféu, de o que foi para mim como pessoa, como atleta. Mas eu agradeço o Benfica e viva o Benfica! Viva o Benfica e vamos ao campeonato. Vamos ao campeonato. Sim, senhor. Assim foi. Mais um protagonista, desta vez, Tales Falcão, ele que foi o único reforço da equipa do Benfica, a vitoriosa equipa masculina de voleibol do Benfica, que recentemente conquistou mais uma Taça de Portugal, a 20ª do clube nesta competição. Já sabe, para a semana estaremos de volta com mais uma ou um protagonista. Até lá.